A gente pode já dar início à reunião. É para respeito a todos os presentes, ao nosso palestrante. Gostaria desde já agradecer pela ideia, pela implementação do nosso companheiro governador Zé Luiz, pelo seu filho, nosso companheiro Vinícius Vargas, presidente do Rotary Club em São Paulo, que trouxe um palestrante aqui para nos falar desse assunto atual que volta a assombrar a todos nós, né? Queria agradecer o convite, estendi o convite aqui aos outros 4 clubes da nossa cidade por um problema que pode vir a ser um problema mundial novamente. Se a gente for lá ver nos princípios do Rotary, buscamos ser cidadãos do mundo, né? Então, essa tecnologia permitiu que a gente pudesse ter uma reunião desse nível, que interiorizasse o conhecimento, a gente pudesse se preocupar nesses pequenos dentes dessa engrenagem com um problema mundial. Então, gostaria de dar início a essa primeira reunião conjunta entre o Rotary Clube Votuporanga e o Rotary Clube São Paulo. E gostaria de pedir para que saudemos nosso pavilhão nacional. Agora eu gostaria de passar a palavra ao companheiro Vinícius para que ele pudesse apresentar nosso palestrante. Obrigado, presidente Bruno. Novamente, agradecendo aí os companheiros do Rotary Clube de Votuporanga primeiro pela ideia do tema, né? Depois que surgiu a ideia do tema, aí falei, acho que a gente pode contribuir um pouco com o palestrante, que é nota 1000. Então, surgiu a ideia, vamos fazer essa reunião conjunta. Agradecer o presidente Jamil Melo, do Clube 4420, que transferiu a reunião para a nossa, né? Para aproveitar essa oportunidade, né? E agora gostaria de anunciar aqui, apresentar o nosso palestrante da noite, o Leonardo Weissman, que é médico infectologista, rotariano associado ao Rotary Clube de São Paulo Aeroporto. O Léo é graduado em Medicina pelo Centro Universitário Lusíada, em Santos, no ano 2000, mestrado em Doenças Infecciosas e Parasitárias pela USP, em 2020, especialista em Clínica Médica e Infectologia pela Associação Médica Brasileira, médico infectologista no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, professor do curso de Medicina da Universidade de Ribeirão Preto, campus Guarujá, diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia, e se eu fosse continuar aqui, o currículo do Léo vai longe. Então, sem mais delongas, Léo, boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite, e a palavra é sua. Se a gente pedir autorização ao palestrante, a gente pode gravar a palestra sem problemas? Da minha parte, sem problemas. Problemas? Pedir para o técnico gravar aqui, tá bom? Obrigado. Beleza. Bom, boa noite, presidentes Bruno e Vinícius. Boa noite, companheiros. Tá? Fico muito feliz de poder estar participando de uma reunião com todos vocês. Tá? Vejo aqui companheiros de diversos clubes, do nosso 4.420, de outros distritos. Fico bastante feliz com isso. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que tem sido bastante divulgado. Assim, poderia ser mais divulgado, é muito falado, mas poderia ser mais falado, tá? Que é a monkeypox, tá? Mais conhecida como varíola dos macacos. Mas aí a gente vai conversar, será que esse realmente é o melhor nome para a doença? Tá? Eu falo uma conversa que eu vou procurar ser o mais informal possível, vou colocar alguns slides, mostrar algumas coisas para vocês, mas quero deixá-los bem à vontade em caso de dúvidas, perguntas. Então, podem ficar bem tranquilos com isso. Então, deixa eu compartilhar minha tela.
Vocês estão vendo minha tela? Sim. Estão vendo ela ampliada? Sim. Então, tá bom. Então, opa. Então, como eu coloquei aqui para vocês, né? Eu até coloquei varíola dos macacos interrogado e coloquei o nome monkeypox, tá? Então, vamos entender o que está acontecendo, o que aconteceu, o que veio acontecer e o que está acontecendo. Tá? A monkeypox, ela é uma doença causada por um vírus, uma doença bastante contagiosa, tá? E que é considerada uma zoonose. O que é uma zoonose? Além de transmissão de pessoa para pessoa, uma zoonose é uma doença que pode ser transmitida de animais para humanos. Agora, vem essa história. O macaco. Coitadinho dos nossos macacos. Estão morrendo sem necessidade. Tá? O que acontece? Quando foi visto esse vírus pela primeira vez? Em 1958, tá? Num cativeiro onde haviam macacos. Então, deu-se o nome para o vírus de monkeypox. Só que a gente sabe que o macaco não é responsável pela transmissão, nem os macacos africanos, europeus, qualquer lugar que seja, nem macaco brasileiro, tá? Então, esse é o nome ideal para a doença, varíola dos macacos? Não é, porque acaba criando, já é o primeiro estigma que a doença acaba criando, tá? Nós estamos vendo hoje uma situação semelhante ao que a gente viu há alguns anos, quando nós tivemos o surto de febre amarela. O que aconteceu no surto de febre amarela? O pessoal viu, tem macaco com febre amarela, então vamos matar o macaco. Não, o macaco na questão da febre amarela, ele servia até para nos ajudar a mostrar que havia circulação do vírus nas florestas. E aqui, o coitado só deu o nome para a doença e não tem nada a ver. Tudo começou aqui, nessa região, tá? Onde nós temos o quê? As florestas tropicais na África. E aí, se a gente para pensar, florestas tropicais na África, nós temos os macacos, temos inúmeros roedores, então candidatos a transmissores desse vírus não faltam, e são inúmeros candidatos, tá? Agora, o que causou para a gente ter esse surto exatamente agora é uma coisa que, pelo menos até o momento, a gente não tem como afirmar com certeza. Não há nenhuma evidência dizendo o que está causando esse surto atual. Quem foi o roedor causador? Isso é uma coisa que a gente não sabe. O que a gente sabe é o seguinte: o vírus ele foi visto em macacos em 1950. Agora, em humanos, pela primeira vez, em 1970, ou seja, 12 anos depois, aqui, na República Democrática do Congo. Tá? Vimos também casos na República Centro-Africana, Nigéria, Camarões, Gabão, Congo, Libéria, Costa do Marfim, Serra Leoa, e alguns casos importados também no continente africano, como a gente viu em Benin e no Sudão do Sul. Tá? Mas, como eu disse para vocês, tudo começou em humanos, somente 12 anos que foi visto em macacos. E, se a gente pegar a história ao longo dos anos, o que acontece? Foram vistos alguns casos isolados, casos importados em outros países, mas que foram situações que não tiveram grandes repercussões. Por exemplo, nos Estados Unidos, nós vimos em 2003, nós tivemos um surto, porque alguns mamíferos das florestas africanas foram levados para o país
para servirem como animais de estimação, tá? Aí esses mamíferos africanos passaram o vírus para os chamados cães de pradaria, tá? Que são mamíferos comuns dos Estados Unidos, tá? E esses cães passaram para humanos. Nós tivemos também casos de pessoas que saíram da Nigéria e foram para o Reino Unido, Israel e Singapura. Mas, como eu disse para vocês, casos isolados de pessoas doentes que foram e não tiveram grandes repercussões. Mas, o que nós estamos vendo agora? Desde o dia 13 de maio, tá? Alguns casos de monkeypox têm sido reportados à Organização Mundial da Saúde de 12 Estados-membros que não são considerados endêmicos para o vírus, tá? De 3 regiões diferentes. Opa, pera lá. Se a gente sabe que a doença, normalmente ela está concentrada no continente africano, é isso que a gente vê no normal. Aí, de repente, aparece em 12 países ao mesmo tempo, em 3 regiões diferentes. Alguma coisa de errado está acontecendo. Então, a partir daí, investigações começaram, tá? Só que, mesmo com as investigações, o que vem acontecendo? Olha só a evolução. Como eu disse para vocês, vou voltar aqui um slide, dia 13 de maio, aí no dia 21, a Organização Mundial da Saúde soltou o primeiro alerta. Dia 13 de maio, nós tivemos o primeiro caso aqui. Olhem a elevação que nós tivemos em poucos meses, tá? A grande maioria, a grande concentração, a gente está vendo aqui que é onde? Na Europa. Mas estamos vendo aqui também que o continente americano também não está ficando muito para trás, tá? E se a gente pegar aqui numericamente, tá? Tá aqui, Europa. Isso dados de acordo com a última divulgação que a gente teve desse sentido da Organização Mundial da Saúde, com essa riqueza de dados, tá? No dia 22 de julho, quase 12 mil casos na Europa, nas Américas, quase 3.800 e alguns casos espalhados, mas a gente vê Europa, Ásia, região do Pacífico. Então, a gente está vendo que a doença se espalhou, tá? A gente vê o número de casos confirmados fora da África desde o dia 13 de maio de 2022 passa o que foi acumulado na África nos últimos 50 anos, tá? Então, alguma coisa de errado tem aí. Até que, no dia 23 de julho, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde declarou que o surto de monkeypox era uma emergência de saúde pública de importância internacional, tá? O que quer dizer isso? Uma emergência de saúde pública de importância internacional. Na verdade, isso serve como um alerta para quê? Para que os países se organizem, passem informações detalhadas, deem informações para a população, treinem os profissionais da saúde, tenham testes disponíveis, corram atrás de vacina para prevenção, ou seja, um alerta geral, tá? Só que, infelizmente, o nosso Brasil não fez isso até agora, tá? Foi decretado pela Organização Mundial da Saúde, só que o nosso grande Brasil vem com o número de casos aumentando progressivamente nos últimos dias, como a gente vai ver agora. Olha só, no dia 26 de julho, tá? Declaração da líder técnica da Organização Mundial da Saúde para a doença, tá? Na época, o Brasil tinha 813 casos e já classificou o país como uma situação preocupante. E que, embora naquele momento fossem 813 casos notificados,
muito provavelmente o número de casos já era maior do que aquilo, só que não foram notificados, por quê? Por falta de testes. Olha só, infelizmente, tá? O país está cometendo os mesmos erros cometidos no começo da pandemia de Covid-19. Tá? Eu estou colocando para vocês isso pelo lado técnico, tá? Quero deixar isso bem claro. Não estou entrando na questão política. Tá? Vamos deixar isso muito claro. E olhem só o que aconteceu. Tá? O primeiro caso no Brasil veio no final de junho. E aí veio só numa crescente. Os casos totais estão aqui nesse de baixo. Vieram só numa crescente. No começo, a gente via que tinham alguns bolsões aqui de dias sem casos novos. Olha só, alguns casos sem casos novos. Tá? Só que, nas últimas semanas, o que a gente está vendo? É caso novo todos os dias. Tá? E olha só, olha que um dado interessante para vocês. Tá? O último dado que nós temos disponível, oficial, no Brasil, tá? É do dia 5 de agosto. Tá? Até o Vinícius brincou comigo, acho que era por volta das 6 horas da tarde, eu falei para ele, ele perguntou se estava tudo certo, eu falei assim, não, estou indo atrás dos últimos números para poder mostrar na apresentação. Mas não, o último número que nós temos é do dia 5. E o que chama atenção, no dia 5, nós tínhamos no Brasil 2.045 casos. Tá? O país atingiu 1.000 casos no dia 27 de julho, ou seja, dobrou em somente 9 dias. Tá? E isso porque ainda se acredita que tenha subnotificação de casos. Tá? Então, muito provavelmente, o número de casos seja bem maior do que esse. Tá? Aqui, também coloquei para vocês, existem diferenças entre os números desse aqui, que é a rede de análise, tá? Que é uma rede que acaba avaliando um grupo de cientistas que coleta os números à parte, não segue exatamente o número oficial, tá? Mas vai atrás da Secretaria de Saúde. Por quê? Porque, às vezes, a notificação, o dado oficial, ele demora um pouco mais para entrar. Tá? Então, por isso que aqui a gente tem da Rede de Análise 2045 e aqui do Ministério da Saúde no dia 5, 2004. Essa pequena diferença pelo motivo que eu falei para vocês. E além desses casos confirmados, 2004, olha só, 1.962 suspeitos. Grande concentração, onde a gente está vendo? Estado de São Paulo. Tá? Só que é só São Paulo que nós temos casos? Não. Temos casos no Rio de Janeiro, em outros estados do Sudeste. Estamos vendo os casos na região Sul, o Centro-Oeste, embora são números extraoficiais, mas também vem crescendo nos últimos dias, tá? Assim como região Norte e Nordeste. Aí vocês vão me perguntar, mas isso pode ser decretado uma pandemia? Até pode ser decretada uma pandemia, tá? Por quê? Qual que é a definição de pandemia? Quando a gente tem um número aumentado de casos, além do esperado, em todos os continentes. Tá? Então, essa que é a definição de pandemia. Mundialmente, o que nós estamos vendo? No dia 5 também, nós tivemos confirmados 28.439. Isso no dia 5. Que dia que chegou aos 14.000 casos? Metade disso. No dia 19 de julho. Ou seja, um intervalo de praticamente 2 semanas dobrou o número de casos mundialmente.
Então, vocês estão vendo o seguinte, nós estamos vendo não estamos vendo um aumento em progressão aritmética. A coisa está indo em progressão geométrica, os casos estão se multiplicando. E como é que acontece a transmissão da monkeypox? Tá? Nós temos a infecção primária e a infecção secundária. Considera-se infecção primária quando acontece de animal para humano, que pode ser através de animais infectados ou contato com produtos de animais infectados, como, por exemplo, animais de caça. Tá? Então, quando a gente fala de animal para humano, é quando a gente está falando de quê? De zoonose, que foi aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. E a infecção secundária, quando tem de pessoa para pessoa, de humano para humano. Ou seja, contato com pessoas infectadas e o que chama atenção, de mãe para feto. Ou seja, pode acontecer a transmissão do vírus através da placenta. Tá? Podemos ter casos de monkeypox, ou a tal varíola dos macacos congênita, é uma possibilidade. O que vai acontecer com essas crianças, por enquanto, a gente ainda não tem como afirmar. E a transmissão, quando ela acontece de humano para humano, de que forma que ela acontece? Através do contato desprotegido com gotículas respiratórias, material da lesão, materiais e superfícies contaminados. E o vírus, como é que ele pode entrar no organismo? Pelo sistema respiratório, tá? Quando uma pessoa fala, tosse, espirra, e o outro acaba inalando, tá? Através do sistema respiratório, tá? Através da mucosa do nariz, ou através de outras membranas mucosas, como dos olhos, da boca, ou então uma outra situação que o vírus pode entrar é quando existe uma quebra de continuidade da pele. Tá? A pele, nossa pele normal, o que é? Ela é algo contínuo. Mas, por exemplo, se existe uma mordida de animal, tá? O que vai acontecer? Uma quebra dessa continuidade, uma solução dessa continuidade. Aí eu vou perguntar para vocês, em algum momento eu falei de transmissão sexual? Não falei para vocês de transmissão sexual. Por quê? Porque até o presente momento, tá, não se comprovou que possa acontecer transmissão sexual do vírus. Tá? A gente está vendo que existem pessoas, existem alguns grupos, como, por exemplo, homens que fazem sexo com homens, que têm um maior número de casos. Ok. Isso pode estar acontecendo por quê? Por conta de um contato íntimo, por conta de lesões genitais, lesões anais, mas não que isso seja transmitido através do sexo. Pode ser que, isso eu estou falando dado que a gente tem até hoje, tá? Dia 9 de agosto. Pode ser que amanhã saia um estudo grande dizendo que está comprovada a transmissão pelo sexo. Mas, até hoje, nós não podemos afirmar isso. Então, foi publicado, tá, um risco de transmissão em atividades diárias, tá, e que eu achei interessante trazer para vocês. Tá? O que se considera como o risco mais, o que é mais arriscado? Um contato direto com lesões de pele, lesões ativas e fluidos corporais. E aqui se coloca um contato íntimo sexual. E aí deixa-se claro, camisinhas não protegem da monkeypox. Por quê? Quando se fala em contato íntimo sexual, fala-se do quê? Da proximidade. Não que seja, por exemplo, o vírus transmitido pelo sêmen. Isso é uma coisa que a gente não tem comprovação até o momento. O que é arriscado? Aproximações mais prolongadas, com beijos, abraços, ou então festas com muita gente, local fechado, pessoas parcialmente sem roupas. E quando se fala em parcialmente sem roupas, fala-se no quê? Até, por exemplo, quando pessoas que estão usando
manga curta. Por quê? A lesão ela pode estar onde? Pode estar no braço e ter o contato mais próximo, roçar com outra pessoa que está ali do lado. Tá? É possível no compartilhamento de bebidas, cigarros ou considerados vapes, compartilhar cama, toalhas, itens de banheiro, compartilhamento de objetos usados para o sexo e fetiches, dançar em uma festa lotada em ambiente fechado com todos completamente vestidos. E o que se considera mais improvável? Tá? Dançar em uma festa, um ambiente externo, com a maior parte das pessoas vestidas, transmissão em ambiente de trabalho, experimentando roupas em lojas, pegando em maçanetas, aeroporto ou viajando em aviões, piscinas ou banheiras, banheiros públicos ou transporte coletivo, mercados ou restaurantes e na academia pelos equipamentos. Eu até já faço algumas observações em relação a esse quadro, tá? Porque nós tivemos algumas novidades, algumas observações feitas após a divulgação dele, tá? Por exemplo, banheiro público e transporte coletivo, tá? Pode acontecer a transmissão através do contato, a pessoa está ali no transporte público, tá? Várias pessoas aglomeradas, pode acontecer a transmissão? Pode. Tá? Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês, que nem está aqui, pegando em maçanetas, uma das coisas que já foi falado, que poderia acontecer, e foi uma coisa que também se falou na época da Covid, e hoje sabe-se que também que não é o mais frequente, é muito raro, tá? E pelo que está se desenhando na monkeypox, a mesma coisa, que é o seguinte, quando a transmissão pelo contato, tá, com um objeto contaminado e depois com as membranas mucosas, o risco de transmissão tem sido muito, muito, muito baixo. Tá? Foi publicado um número agora, semana passada, pela Organização Mundial da Saúde, um estudo feito que mostrou um número menor do que 0,2% dos casos notificados à OMS e que tinham alguma relação com contato. Então, é aquela coisa, o risco existe? Existe, não dá para negar. Só que é um risco muito baixo. Tá? O que nós temos, que é o que mais preocupa, é o quê? É aquele contato mais próximo, mais prolongado, contato com as lesões. Isso deve chamar muito a atenção. Isso é uma outra coisa que eu fiz questão de colocar. Tá? Normalmente, quem já viu eu fazendo apresentações por outros temas, tá? Sabe que eu não costumo colocar trechos de entrevistas e coisas que eu tenha falado ou tenha dito. Mas saiu publicado, foi no Instagram da Cláudia Online, da revista Cláudia, eles destacaram uma coisa que eu coloquei, realmente eu falei mesmo, e que vale chamar atenção. Qualquer pessoa, independentemente de gênero ou orientação sexual, está suscetível à doença. Não podemos apoiar mensagens estigmatizantes. Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, a gente sabe, tá? Não é novidade, acredito que para ninguém, que o grupo onde existe uma maior concentração, tá? Não é que se diga que é um grupo de risco. Tá? A gente não pode dizer que é um grupo de risco. Pode ser um comportamento de risco, talvez no futuro se diga isso, tá? Que são os homens que fazem sexo com homens. Que aí considera-se o quê? Gays, bissexuais, tá? Geralmente. E por que a gente diz que pode acontecer com qualquer pessoa? Porque nós temos casos de monkeypox em gestantes, temos casos da doença em crianças. Então, qualquer pessoa pode pegar a doença. Tá? E aqui eu chamo a atenção. Não podemos apoiar mensagens estigmatizantes. O que aconteceu? Vamos voltar um pouquinho na história, na década de 1980. O que aconteceu na década de 1980?
foi a época do surgimento do HIV, da AIDS, tá? No começo, o que se disse? Tá? Chamava-se aquilo de peste gay, tá? Como se fosse uma coisa restrita somente aos gays, como se fosse uma coisa àqueles homossexuais, ricos, restrito a grandes cidades. Hoje, a gente vê o quê? HIV, mulher, criança, independente de idade, rico, pobre, em grandes cidades, pequenas cidades, interior, zona urbana, zona rural, de qualquer cor, entendeu? Branco, preto, amarelo, cinza, cor de abóbora, qualquer. Ou seja, da mesma forma como não foi um erro estigmatizar na época do HIV, a mesma coisa fala-se agora em relação a monkeypox. Então, vou falar um pouquinho para vocês. Eu tenho agora um outro. Oi. Eu vou falar um pouquinho para vocês em relação à evolução da doença. Como é que ela funciona? Ela tem alguns períodos, começando por um período de incubação, que vai de 5, normalmente, em média, de 6 a 13 dias, mas que pode ir até 21 dias. O que é o período de incubação? É o período que vai do contato até o aparecimento de manifestações clínicas. Tá? Depois disso, normalmente existe um estágio febril, que é um estágio curto, que pode demorar de 1 a 4 dias, um estágio de lesões, que normalmente duram de 2 a 4 semanas, e um período chamado de convalescença ou recuperação, que vai de dias a semanas. O período de incubação, como eu falei para vocês, pode ir até 21 dias, caracteriza-se pelos indivíduos com a infecção não terem sintomas, mas o que chama atenção é o vírus presente no sangue no final desse estágio. Depois tem um período febril, que é um período de 1 a 4 dias, que caracteriza-se por febre e outros sintomas, como o aumento de gânglios, que são as chamadas ínguas. O indivíduo refere muita dor de cabeça, calafrios, dor de garganta, mal-estar e muita fadiga. Tá? Isso é uma coisa, o mal-estar e a fadiga tem chamado bastante a atenção também, além da febre e o aumento de gânglios. Nesse período febril, o indivíduo ainda tem o vírus no sangue e no final, a grande maioria dos pacientes começa a ter o quê? Algumas pequenas lesões na boca, geralmente manchas vermelhas, tá? Geralmente no final desse período febril. E aí vem o estágio de lesões, tá? Esse estágio de lesões, ele tem algumas características que começam com manchas vermelhas, que são as máculas. Depois vem as pápulas, que são como se fossem umas bolinhas vermelhas. As vesículas, que são as bolhas, tá? Com conteúdo. É um conteúdo geralmente rico em vírus. Aí podem aparecer as pústulas, que é o quê? As pústulas, normalmente, elas aparecem quando há também uma infecção, geralmente quando tem uma infecção secundária, uma infecção bacteriana junto com o vírus, tá? E aí, quando a gente tem a resolução, que vem um aparecimento de crostas, que são o quê? As famosas casquinhas, tá? Aí, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, por exemplo, não é porque tem mancha vermelha na pele que você já vai dizer que o indivíduo está com a monkeypox, por exemplo. Existem outras doenças que podem dar. Existem outras doenças que podem dar pápulas também, tá? Crostas, por exemplo, crostas ou crostas, tá? Cada um fala de uma forma, que quando existe aquela cicatrização, também é uma coisa que a gente vê em outras lesões. Aqui eu coloquei para chamar a atenção de vocês de algumas lesões que podem aparecer também num indivíduo com a monkeypox. Olha só, a lesão aqui nas mãos, tá?
chamando a atenção, olha só, as bolhas. E o que pode acontecer também é o seguinte, no mesmo indivíduo, você ter lesões de pele em diferentes estágios. Isso é uma coisa também que pode acontecer, que é muito semelhante, é muito parecido com o que a gente acaba observando onde? Na catapora, por exemplo. Então, o que acontece? Como eu falei, o vírus ele pode estar no sangue no início dessa fase, tá? Mas chama atenção que as lesões, elas estão onde? Nas lesões, as lesões elas costumam ter uma quantidade importante de vírus, tanto que uma das formas que a gente tem diagnóstico e de testes é fazendo o quê? Qual é a primeira coisa que a gente tem quando a gente tem? Colher lesão, colher material da lesão para fazer o diagnóstico. Tá? E qual que é o exame que se faz? É o PCR, que é a reação em cadeia de polimerase. Vocês ouviram falar alguma vez desse exame? Tá? Num passado não tão distante, quando se falava em Covid, que se colhia material na orofaringe, na garganta, no nariz. Tá? O exame é o mesmo. Mas qual que é a função dele? Detectar a presença do vírus. Só que aqui você não vai colher na garganta nem no nariz. Você vai colher da onde? Das lesões. E aí, aqui, você já tem o começo da produção de anticorpos e eles começam a se tornar detectáveis. Existem exames de sangue para detectar anticorpos? Existem. Mas durante essa fase de lesões, não é o melhor exame para ser pedido, não é o exame de sangue. E aí a gente tem a fase de convalescência, que eu falei para vocês, que podem durar dias, semanas, meses, que é aquele paciente recuperado que vai ter o quê? Anticorpos presentes, não o vírus, tá? E algumas cicatrizes podem permanecer. Existem alguns grupos, pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Mas a gente sabe que existem alguns grupos, como, por exemplo, crianças, normalmente abaixo dos 8 anos de idade, idosos e pessoas que tenham algum tipo de imunossupressão, ou seja, alguma deficiência no sistema imunológico, no sistema de defesa, tá? Como, por exemplo, casos avançados de HIV, pessoas com câncer em tratamento, pessoas com doenças autoimunes ou doenças reumatológicas que fazem uso de corticoide em altas doses por longos períodos, pessoas que passaram por transplantes e fazem uso de medicação imunossupressora. Essas pessoas têm um risco maior de desenvolver complicações da monkeypox. E quais são as principais complicações descritas? Infecção na córnea, no olho, que pode levar à perda de visão, infecções bacterianas secundárias, ou seja, infecção por bactéria em cima da lesão causada pelo vírus, lembrando que o monkeypox é um vírus, pneumonia, infecção no sangue, que é a sepse, tá? Muitas vezes as pessoas pensam que sepse é quando existe uma infecção no corpo todo. Não, sepse é o seguinte, pode ser infecção em um determinado lugar, tá? Em um determinado órgão ou sistema, e que vai ter repercussões em todo o organismo, tá? Que podem ter disfunções em outros sistemas. Pode acontecer inflamação do cérebro, que é o que a gente chama de encefalite, ou então, assim, o último estágio, o que pode acontecer também é o quê? Óbito, tá? Nós já tivemos um óbito no Brasil, tá? Que era um paciente com HIV, que uma carga viral bastante elevada, um paciente que tinha abandonado o tratamento, uma carga viral elevada, uma imunidade muito baixa e que estava fazendo um tratamento de linfoma, tá? Então, era um paciente bastante imunossuprimido. Em relação ao tratamento, normalmente, o que acontece? A monkeypox, as lesões, elas vão regredir espontaneamente.
Como é que você trata? Usando analgésico para aliviar a dor, antitérmicos em caso de febre, tá? Normalmente são os medicamentos mais utilizados, ou seja, tratar os sintomas. Agora, nós tivemos, no início de 2022, em janeiro de 2022, um medicamento que foi aprovado para o uso em varíola dos macacos, em monkeypox, tá? Que é o tecovirimat, que, por enquanto, não está disponível no Brasil, tá? E que provavelmente ele tem um efeito maior nesses indivíduos que tenham um maior risco de desenvolver doença grave. Então, como eu falei para vocês, na grande maioria dos casos, o que a gente tem? Tratamento sintomático. Então, é importante o quê? Prevenção e vacinação. Pergunto para vocês, temos vacina no Brasil? Não. Aí, vocês já viram esse filme? Estão falando, vai ter vacina em setembro. Difícil acreditar, né? A gente já tem um histórico não tão passado de Covid, que foi falado que nós teríamos vacina num determinado mês e que a gente só foi ver vacina aqui no Brasil bem depois. Mas o que eu chamo a atenção de vocês? Mesmo que a gente tenha a vacina aqui disponível no Brasil, tá? Qual que é o grupo, o que se sabe sobre ela? Por enquanto, não dá para se afirmar que a vacinação em massa, ou seja, vacinar toda a população, seja a medida mais acertada. Mas o que se deve fazer é vacinar, pelo menos, aquelas pessoas que tiveram contato com as lesões, aquelas que tiveram um contato mais íntimo, tá? Aquelas que têm um maior risco, aquele risco muito aumentado de desenvolver a doença. Tá? Aí vocês vão perguntar, mas se a doença estava ali fechada no continente africano, só tinham alguns casos isolados, tal, como é que tem vacina? Então, aí eu vou contar para vocês que o vírus monkeypox, ele é da mesma família da vacina da varíola. Já ouviram falar na varíola? Aquela doença que foi erradicada nos anos 80? Pois é, desde os anos 80, não se faz mais campanhas de vacinação contra a varíola, porque a doença foi erradicada. Tá? O que se acredita? Que pessoas que tenham tomado a vacina contra a varíola lá atrás, tá? Mais de 40 anos, podem ter algum grau de proteção, mas isso não se sabe ainda com total certeza se existe essa proteção e de quanto é essa proteção. Agora, o que chama atenção, que mesmo depois que a varíola foi erradicada, tá, continuaram havendo alguns estudos de vacina contra a varíola. Por quê? Pensando na possibilidade de volta da doença. Tá? E, por conta disso, existe uma vacina americana que foi aprovada em 2007, tá? E 2007, quando teve um dos surtos também lá no país. E nós temos uma outra vacina que está sendo produzido, desenvolvido por uma farmacêutica dinamarquesa, que foi aprovado em 2019 para monkeypox, e aí é usado onde? Basicamente, Estados Unidos, União Europeia, Europa de uma forma geral. Tá? Então, o que se sabe? Terminou a vacinação, só que os estudos não pararam. Então, dizer, essa vacina ela é inútil. Não, essa vacina ela não é inútil. É uma vacina que se sabe que é segura, é uma vacina eficaz. Tá? Então, no momento que ela chegar no Brasil, não há por que ter dúvidas sobre vacinar ou não. Tá? Então, sobre monkeypox, o que eu queria falar para vocês
Era isso. E aí eu vou deixar para perguntas, caso os nossos presidentes permitam. E para encerrar, eu quero fazer um convite a vocês. Amanhã, tá? Quarta-feira, a partir das 20 horas, eu estarei participando do Papo de Quarta, da Coordenação Regional de Imagem Pública da região 29, tá? Falando sobre a cobertura vacinal da polio, tá? Que tem sido também um grande problema. Tá? O Brasil nos últimos levantamentos da Organização Pan-Americana de Saúde, o Brasil tem sido considerado um país de muito alto risco para a volta da doença. Tá? Então, vai ser uma discussão bem legal, tá? E estão todos convidados a participar. Tá? Então, e antes que eu me esqueça, antes que alguém fale, mas vai ter uma outra discussão sobre diversidade no Rotary Paraíso, porque já me falaram. A reunião do Paraíso é às 21 horas, então os horários não batem. Tá? Então, dá para participar das duas reuniões. Bom, então, eu agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição de vocês para possíveis perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Léo. Alguém tem uma pergunta, gente? Vamos abrir agora as perguntas, por favor. Oi, Léo, boa noite. Oi, Cecília. Tudo bom? Certo. Léo, eu adorei a tua palestra. Eu poderia aproveitar a gravação e passar para os meus professores? Sim, sem problema nenhum, à vontade. Quanto mais informação for passada, melhor. Infelizmente, é aquela coisa, a gente está vendo o número de casos aumentando e informação insuficiente para a população. Amanhã nós teremos uma reunião de professores e eu vou levar, então, essa gravação para passar para eles. À vontade. Muito obrigada. Ficarei muito grato. Obrigada. A Mônica tinha uma dúvida. Mônica, por favor. O microfone está desligado, Mônica. Essa Mônica sou eu mesma ou é outra? Não. Mônica Jeromel. Tá bom. Boa noite a todos. Parabéns, Léo, pela brilhante palestra. E eu gostaria de fazer uma pergunta em relação à transmissão. No período de incubação, a transmissão pode ser feita também ou só no momento onde já ocorre as lesões? Então, normalmente, isso é uma coisa que ainda não se tem uma certeza. Tá? Acredita-se que a transmissão já possa começar no período de incubação, tá? Porém, o período de maior transmissão é o período onde há lesões. Porque o vírus, então, ele tá muito mais concentrado nas lesões e não na saliva, na parte respiratória. Isso. Por isso que a principal forma de transmissão é pelo contato íntimo. Entendeu? E aí, por isso que se toma tanto cuidado e se fala hoje, apareceu lesão, mesmo que não tenha confirmação, a orientação é afastar o funcionário do trabalho. Tá? Por quê? Por conta do risco de transmissão através do contato com as lesões. Às vezes, num abraço, num beijo, pode acontecer um ato inocente, tá? Coisa de amigos, acontecer a transmissão. Muito obrigada, Léo. Nada. Posso falar? Posso perguntar para o Léo? Ô, Léo, parabéns. Foi muito bom. Tá mais bem esclarecido sobre essa doença. Eu penso que o fato de não ser uma doença que leva à morte com tanta frequência como o Covid, por exemplo, está fazendo com que a gente leve
esse problema com descaso. Você acredita que o Rotary, nós poderíamos estar influenciando as nossas autoridades a se preocupar também com esse fato? Eu vejo, em primeiro lugar, obrigado pelo elogio à apresentação. Eu vejo o seguinte, sempre bom o Rotary influenciando. A gente sabe a liderança que o Rotary tem, tá? Só que eu já vou pensando até no nível de clube, uma coisa mais restrita que pode acontecer, que é o quê? Divulgação de informação por parte dos clubes, tá? Que é o quê? Colocar informação. Hoje, qual que é principalmente a comunicação que nós temos? As redes sociais. Então, é o que eu falo, assim, se os clubes já começarem divulgando informações sobre o que pode acontecer, tá? O que é a doença, como prevenir, já colocar nas suas redes sociais, já é um grande trabalho. Obrigado, Léo. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma pergunta para o Léo? Léo, de novo, outra vez. Oi. Você acredita que nós vamos ter vacinas aqui disponíveis no Brasil ainda rapidamente? Ou se isso daí vai demorar? O que você pensa sobre o esquema de vacinação da monkeypox no Brasil? Ô, companheiro, me faz pergunta difícil, vai. Ou melhor, pergunta que, com certeza, assim, eu tenho a humildade de dizer para você, não sei, companheiro, não sei quando a gente vai ter vacina. Vamos lá, é o que eu disse para vocês no meio da apresentação, em algum momento eu coloquei para vocês. Eu estou colocando as questões técnicas, não estou entrando na política. Mas é aquela coisa, basta a gente puxar um pouquinho na memória o que aconteceu com a Covid e nós estamos vendo os mesmos erros se repetirem. Tá? Era para o Brasil ter, tá, diante dessa situação, que a gente está vendo que o número de casos só aumenta, e tem uma subnotificação já sabida, era para o país estar trabalhando, já ter declarado uma emergência de saúde. Tá? Porque da mesma forma que você tem emergência global, o país pode decretar também uma emergência interna. E quando existe decretada uma emergência de saúde pública num país, facilita-se muito a questão de gastos, tá? Para quê? Gastos envolvidos com aquela doença, com aquela situação. Tá? Então, como eu disse, a gente está vendo os mesmos erros. Então, perguntar se eu acho que vai ter vacina agora, adoraria poder dizer sim, mas não consigo afirmar com essa certeza. Tá? Uma coisa só que eu quero chamar a atenção. Uma coisa, assim, a gente pode ter a pandemia, sim. Só que, até indo nessa questão dos óbitos, tal, que falo agora, uma coisa que chamando a atenção também, que eu não coloquei antes, que acho que é importante. Doenças de transmissão respiratória, como, por exemplo, a Covid-19, normalmente são doenças mais contagiosas, acabam pegando um número maior de pessoas do que doenças de transmissão por contato. Tá? Então, também, consequentemente, o número de óbitos acaba sendo maior. Mas, pelo que eu mostrei para vocês, é uma situação também que não dá para descuidar. Né? Pela ordem agora, Mônica, por gentileza. Agora, essa Mônica sou eu, certo?
Sim, Tá bom. você mesmo. Boa noite, obrigada pelos esclarecimentos. Eu não sei se eu perdi em algum momento que você tenha dito durante a sua explanação, e a gente não está em pandemia ainda porque não foi decretado, mas algum país já declarou como epidemia? Lá na Europa, por exemplo, que já está em maior número de casos, eu não sei, algum país decretou epidemia ou ainda não? Eu não vi nenhum país decretando diretamente como epidemia, tá? Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte, tá? Eu vou te dar um exemplo que eu soube. Agora, mais ou menos, acho que foi semana passada ou foi na outra, eu não tenho certeza. Nós tivemos o Congresso Internacional de AIDS no Canadá, tá? E lá o que eles estão fazendo? Dando vacina para todo mundo, independente de decretar pandemia. Eles já estão pensando nessa questão de prevenção para a população. Como eu disse, mesmo a Organização Mundial da Saúde não coloca que é melhor, que a saída ideal seja a vacinação em massa, tá? Mas tem países que já estão cuidando da vacinação, já estão indo atrás, independente de decretar como epidemia, tá? Até porque, se a gente parar para pensar, vamos lá, o que a gente está vendo hoje, fala-se muito em surto. Tá? Normalmente, surto é quando a gente vê uma coisa mais restrita. Quando a gente vê num local maior, um número de casos maior, tá? A gente acaba denominando como epidemia. Então, isso foi um erro que a gente acabou vendo muitas vezes na Covid-19, erros de nomenclatura, e que agora com a monkeypox a gente também está vendo. Tá? Então, por exemplo, no Brasil, dizer que nós estamos tendo um surto, tá? Um surto, vamos dizer, é como se eu tivesse casos de diarreia localizados dentro de uma escola. Isso seria um surto. Ou então, por exemplo, se normalmente a gente tem 10 casos de uma determinada doença numa determinada região, e aí você acaba observando um número maior do que aquele, uma situação inusitada. Comecei a dizer que é um surto. Mas quando você vê uma situação disseminada como agora, é uma epidemia, não deixa de ser. A Helena tinha alguma novidade para compartilhar com a gente aqui. Helena, por favor. Deixa eu só... vou perguntar para o Léo. É o seguinte, Léo, o que eu vi era que a vacina ela estaria disponível só para quem trabalha nos laboratórios e para quem lida diretamente com pacientes, provavelmente em setembro, porque diz que não existe vacina para todo mundo. Não, tomou tempo. Então, essa é a questão, né? Anuncia-se setembro, mas pontos, reticências. Tá. Mais reticências. Não dá para afirmar. Setembro está aqui. Daqui menos de um mês. E a gente ouve algum tipo de mobilização para essa vacina chegar. Tomara que eu esteja errado. Então, mas nos países onde ela é endêmica, também eles não fazem vacinação em toda a população. Fazem? Eu não sei. Então, normalmente não fazem. E o carregador já peguei. Porque, na maioria dos casos, ela é uma doença que autolimitada, uma doença que regride espontaneamente. Tá. Obrigada. Então, normalmente não faz. Mas, por que se fala, se falou, por exemplo, nos profissionais de saúde primeiro? Porque a gente sabe que naquelas pessoas que têm um cuidado, que estão ali no cuidado do paciente com a monkeypox, o que vai acontecer ali? Você vai ter uma maior concentração viral. E aí, o profissional que está ali lidando vai ter, além de estar lidando com uma concentração de vírus maior, vai estar por um tempo mais prolongado. Então, a chance de infecção também acaba sendo maior. Então, como na Covid, né, Léo?
Sim. A esposa Sim. de um colega nosso, inclusive, está sem olfato desde o começo da pandemia, né? Não, pois é, e eu posso falar, meu Mulher do irmão Bauman. mesmo teve... Oi? A esposa do Bauman. Eu não sabia, não estava sabendo dessa. Mas é o que está acontecendo. Por exemplo, meu irmão teve Covid ainda naquela onda inicial, tá? Que era também, até hoje, atualmente ele fala, parece que ele está sentindo que parece que está recuperando, mas é uma coisa que vem de longa data. Então, é aquela coisa, tem que se tomar muito cuidado com a prevenção, tá? Então, por exemplo, quando se fala em evitar aglomeração para Covid, vale também para monkeypox, tá? Por exemplo, pessoal em São Paulo, imagina uma 25 de março lotada. O que não tem de transmissão, tá? Ou então, essas festas, danceterias, boates no final de semana. Entendeu? A situação, ela não tá simples, é necessária a prevenção. Não estou falando em lockdown, nada disso, mas todo cuidado é pouco. Obrigada, Léo. Nada. Verônica, por favor. Boa noite a todos, prazer de estar com vocês. Parabéns, Leo, pela sua palestra. Eu queria tirar uma dúvida contigo. Eu vi uma matéria na UOL, no Viva Bem, um infectologista, não sei se é colega teu, mas de profissão o Rico Vasconcelos, né? Sim. Ele é do Centro de Pesquisas Clínicas do Hospital das Clínicas da USP. Sim. Ele comenta com respeito às vacinas, diz que 2 vacinas usadas para combater a varíola humana, erradicada desde 1980, segundo a OMS, já se mostram capazes de proteger contra a varíola dos macacos. Esses imunizantes ainda não estão disponíveis no Brasil. Mas você acredita de que esses imunizantes possam ser realmente efetivos para essa varíola dos macacos que está hoje em dia atingindo a humanidade? Ou teria que ser uma vacina dirigida especificamente para esse vírus que está hoje em dia? Então, Verônica, como eu falei para vocês, existem, mesmo depois que a varíola foi erradicada, os estudos continuaram, tá? E aí tem uma vacina americana e uma vacina de uma farmacêutica dinamarquesa. São essas 2 que o Rico comentou, tá? Então, o que acontece? Essas 2 vacinas, os estudos iniciais dela foram pensando em quem? Na varíola. Só que, o que a gente sabe, tá? Isso baseado em estudos prévios, que a vacina utilizada contra a varíola, tá? Ela vai ter o quê? Ela vai ter efeito também sobre outros vírus da mesma família. E como eu disse para vocês, o monkeypox ele faz parte da mesma família do vírus da varíola. É complicado, né? Realmente a gente está sem saída, a gente está saindo de uma pandemia e estamos entrando numa outra situação que você não tem para onde correr. Mas acredito que a medicina vai estar aí atenta e vai nos ajudar a ter uma vida normal como tínhamos antigamente. Obrigada, Leo, aí. Obrigada. Nada. O importante aí, Verônica, além, as descobertas estão aí, a ciência está aí, mas, assim como na Covid, muito depende do comportamento de cada um, né? Cada um fazer a sua parte. Obrigada, Léo. Obrigada. Nada. Gente, mais alguma pergunta, alguma contribuição? Eu queria fazer uma Helena? pergunta. Helena, É vai o lá. seguinte, Léo, nós, mais velhos, tomamos a vacina de varíola. Quem nasceu até a década de 70, mais ou menos, tomou a vacina de varíola. Temos aquela cicatriz no braço esquerdo, né, de vacina.
Então, nesse caso, a gente teria alguma proteção contra a monkeypox? Então, a questão é, acredita-se que que as pessoas que tomaram a vacina contra a varíola podem ter que elas possam ter algum tipo de proteção contra a monkeypox. Só que não se pode afirmar com certeza que exista essa proteção e se essa proteção realmente ela é eficaz. Por quê? A vacina ela foi feita há mais de 40 anos. Então, o que pode acontecer ao longo dos anos? Uma queda dos anticorpos. Tá? Os anticorpos são responsáveis pela proteção. Então, essa é uma coisa que, assim, acredita-se que pode, mas não se pode afirmar com exatidão que exista essa proteção para a questão do tempo e queda de anticorpos. Não há ainda nenhum estudo, uma metodologia correta, um estudo robusto demonstrando isso. Obrigada, Léo. Nada. Marcela, você tinha um comentário, por favor? Estou vendo que a Marcela escreveu aqui no chat também, né? É sobre isso mesmo que eu queria saber, se você tem algum material oficial disponível que a gente possa utilizar para criar posts no Instagram, porque a gente que é do Rotaract pode fazer isso, né? Sim. E divulgar, né, na internet, é interessante. E se você tiver esses materiais, será que seria possível você nos enviar, encaminhar, etc., essas coisas? Não, eu te passo. Depois me passa teu e-mail. Ó, eu vou até colocar aqui meu e-mail aqui no chat. Eu vou colocar agora. Tá? Pegar. Aí você me manda um e-mail, tá? Que aí o que eu te faço? O que eu faço? Eu passo o material que eu tenho, tá? Tem coisa da OMS, tem materiais que eu vi que foram produzidos e que estão de muito boa qualidade e que podem ser reproduzidos ou colocados de uma outra maneira que, com certeza, isso é uma coisa que com certeza pode ser feita, sim. Ai, maravilha. Como eu te falei, informação é o que a nossa população ela está carente de muitas coisas. E, infelizmente, uma das coisas é carente de informação. Sim. E se a gente pode ajudar um pouquinho, já facilita um pouco a vida. Sim. E é o que eu falo. Essa é uma ação que Rotary e Rotaract podem trabalhar. Tá? Eu sei que nós estamos no mês que, assim, que o foco maior é a vacinação. Concordo, tal, que vão ter as divulgações de vacinação. Mas tentar equilibrar e, se possível, fazer divulgação tanto da vacinação quanto da monkeypox, com certeza vai ser de grande valia. Ah, com certeza. E esses materiais específicos também ajudam a não divulgar fake news e coisas desse tipo, né? Porque... Exato. Pois é, e aí eu até vou colocar uma dica. A gente tem companheiros de vários clubes aqui. Nós vamos ter o dia D da vacinação, no dia 20, tá? Nesse dia D, eu sei que alguns clubes vão fazer algumas atividades presenciais, tá? E nessas atividades presenciais, além de fazer, colocar bexiga, desenho, balinha, chocolate, aquelas coisas que a gente sabe para as crianças, pode preparar um material para entregar para quem? Para os adolescentes, para os adultos, aqueles que vão compreender a informação. Sim, com certeza. Entendeu? E essa é uma outra possibilidade aí que pode ser feita. Aí fica a sugestão para todos os clubes que estão aqui presentes. Obrigada, Leonardo, e obrigada também por todas essas informações. Foi muito importante. Que bom, valeu, obrigado. Leonardo, manda um e-mail para mim que a gente vai conversando. Leonardo, eu queria fazer, aproveitando, eu estou com a minha filha aqui e eu fiquei na dúvida se ela, quando pequena, tomou aquela vacina da varíola, né? Aí eu peguei até a caderneta de vacinação dela,
porque ela no braço do lado direito, acho que tem aqueles 3 Qual a pontinhos. idade? Qual a idade dela? 33. Ah, com certeza não tomou. Porque a varíola foi erradicada na década de 80. E depois disso, não teve as campanhas de vacinação com varíola deixaram de existir. Então, com certeza, se ela tem 30 e poucos anos, não tem. E a cicatriz do lado direito é a vacina da tuberculose. A No braço esquerdo, bem lembrado. A cicatriz no braço esquerdo é da varíola. Algumas de nós que somos mais velhas, os pais não queriam ficar sem cicatriz no braço, então a gente fazia na perna, assim, na coxa. Então, algumas mulheres têm a cicatriz não no braço, mas aqui na coxa, porque ficava feio ter cicatriz no braço. Isso aí, bem lembrado, Helena. Obrigado. Para você ver que eu sou da geração que tomou vacina, né? Eu também tomei, eu também tenho no lado esquerdo, eu tenho a marca. Tem pessoas que tomaram essa vacina, como da minha família, para não deixar marca no pé, no solado do pé. Então, visita esse lugar também, que às vezes tem gente que tomou lá, que eu estou sabendo que minha família também tomou lá, na sola do pé. Eita, imagina agora, hein? Pois é. Inovação. Não, o problema é que ainda fica com a ferida lá, não sei quanto tempo até cicatrizar, né? Mas era bebê, né? Então, mas mesmo assim, que normalmente quando você vai fazer uma vacina por via intramuscular, por exemplo, você acaba usando o quê? Vamos dizer, vamos colocar de uma linguagem mais simples, locais que a gente tem uma grande quantidade de músculo, tá? E que vamos dizer que o sofrimento, entre aspas, vai ser menor. Tá? Mas por isso que se fala muito em braço, coxa, glúteo, às vezes, tá? Mais para medicação. Agora, no pé, essa aí eu imagino a dor. Coitado do bebê que ganhou essa vacina no pé. A varíola ficava aquela agulhinha lá que eles ficavam cutucando a gente lá, riscando lá, fazendo escoriação para botar o vírus lá. Essa dói, doía. Pois é, eu mesmo posso falar para vocês, eu estou com 45 anos, não cheguei a tomar. Léo, uma dúvida. Oi, Cláudio. Eu não sei, existe alguma teoria para essa fase que nós estamos passando da Covid, agora essa monkeypox, historicamente é uma fase, é um período que está tendo mais surgimento desses tipos de vírus. Claro, a Covid foi uma pandemia, uma coisa, mas historicamente a gente está tendo um padrão que nem antes ou tem aumentado essa ser mais propício ao aparecimento desse tipo de vírus, assim, pelos especialistas? E, segundo, se é propício, tem algum estudo dizendo por que está acontecendo isso ou não? Ou a gente está no mesmo padrão de sempre, só que teve um vírus específico que deu uma pandemia, mas a quantidade segue uma mesma padrão histórico? Então, Cláudio, vamos lá. Essa é uma pergunta difícil de responder, tá? Pelo menos até agora eu não vi nenhum estudo colocando sobre diferenças. Até porque, vamos lá, uma situação de pandemia igual que nós tivemos com a Covid-19, nunca houve. Nunca aconteceu uma situação igual. Tá? Então, pode, assim, já aconteceu, por exemplo, da gente ter epidemias, ou assim, mas epidemias por um determinado vírus e aparecer uma outra doença. Sim, pode acontecer. Tá? Mas hoje é muito difícil afirmar qualquer coisa. Por quê? Porque nós ainda, embora muita gente ainda não acredite nisso, nós ainda estamos vivendo a pandemia de Covid-19
E não dá para a gente dizer que essa pandemia esteja controlada. Não dá. Tá? Hoje nós estamos vivendo uma fase de queda na onda. Ok. Quem garante que a gente não pode ter uma outra onda aí para frente? Não dá para afirmar. Entendeu? E aí agora vem... isso é uma coisa que a ciência está procurando. O porquê desse vírus, do monkeypox, ele está se disseminando tanto. Tá? Era um vírus controlado, assim, era um vírus endêmico. Onde que ele é endêmico, normalmente? Ali nas florestas tropicais da África. Tá? Normalmente ele fica concentrado ali naqueles países. Tá? Pode acontecer um caso ou outro esporádico de importação? Sim, mas foram situações sem grandes repercussões. Tá? Mas agora é o tipo da situação que, assim, difícil dizer se tem alguma coisa a ver com é descuido, alguma coisa a ver com a Covid-19, o que é. Acredito que vai vir alguma teoria daí para frente. Acredito que sim. Mas, por enquanto, eu não vi nada a respeito. Pode ser características socioeconômicas, características ambientais, né, pode ser crescimento populacional, muita coisa que pode estar levando isso daí, né? O ser humano também, alguma modificação, né? Bom, a gente não sabe. Não, Cláudio, eu digo para você... Não, Cláudio, eu acredito, tá? Isso eu estou colocando uma opinião pessoal. Eu acredito que o que mais esteja influenciando é o quê? Realmente é crescimento populacional, é pobreza na população, tá? E quando se fala em crescimento populacional, a gente também fala do quê? Quando eu falo em crescimento, eu não pensaria só em pessoas, tá? A gente vê o quê? Um crescimento desordenado nas cidades. Tá? Infelizmente, quantas vezes a gente tem visto nesses últimos, não vou dizer meses, nos últimos anos, quantas situações a gente viu aqui no Brasil, vamos pegar Brasil mesmo, a gente viu situações de desabamentos em encostas. E a gente está vendo isso aos montes. Por quê? Por conta de um crescimento desordenado. Então, eu acredito que possa ter muito a ver com a população, acredito que sim. Por isso que eu falei até agora há pouco, existem medidas que dependem do governo, como vacina, sim, mas muito depende da população, do cuidado que a população tem, seja com a monkeypox, seja com a Covid-19 ou com outras doenças. Muito obrigado. Beleza. Nada. Gente, mais algum comentário? Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? Eu de novo, Vinícius. Vai lá, Helena. Não, é que, bom, eu trabalho com o Gonçalo, né? Gonçalo é do meu departamento, Gonçalo Vecina. E ele, uma vez, numa das lives dele, ele falou da possibilidade da questão das mudanças climáticas, do próprio derretimento das calotas, né, que podem estar liberando agentes infecciosos que existiam, sei lá, há milhares de anos, que estavam ali presos no gelo, né? Tem a invasão dos espaços naturais, porque a gente está invadindo o espaço dos animais, né? A febre amarela é uma doença que veio para a gente, que era dos macacos, tá certo? E começou a pegar nos humanos a partir do momento que a gente foi invadindo a selva, né? Então, eu não sei, Léo, porque assim, monkeypox para mim está ligado ao macaco, tá certo? Aí a gente tem a gripe aviária, não sei o que da vaca louca, tá sempre ligado aos animais. Não, aí no caso, a monkeypox, na verdade, o macaco só serviu para dar um nome, tá? No caso, assim, o coitadinho do macaco
posso dizer para vocês, não tem nada a ver, tá? Realmente, o macaco, ele é um coitado, entrou nessa situação, como é que eu posso dizer? Por um acaso, tá? Ele só deu o nome por conta de ter sido visto em florestas em 1958, nas florestas onde ele estava confinado, mas ele não tem nada a ver com a transmissão. Mas, concordo, existem teorias, como Cláudio estava colocando, realmente, empobrecimento, crescimento desordenado, a própria, entendeu? Fugiu a palavra agora, o desmatamento, tá? Mudanças climáticas, tudo isso pode estar colaborando para que a gente tenha o surgimento de pioras na pandemia, tem o surgimento de outros vírus que praticamente não existiam, ninguém nem conhecia, entendeu? Pode, são teorias que não dá para a gente descartar. Obrigada, Léo. Nada. Gente, mais alguma intervenção? Mais alguma pergunta? Eu queria fazer uma, Léo. Oi. Léo? Oi. Está me ouvindo, é o Zé Roberto? Oi. Obrigado aí pela informação. A coisa principal é a gente realmente compartilhar, dar informações para o maior número de pessoas possível, né? Graças a Deus, graças a Deus não, que uma pandemia é uma pandemia. A gente se preocupa com tudo, né? Que está tendo cura, que é um período. Acredito eu que o Brasil deve ter a vacina, mais uma vacina para a gente tomar. Tem muita gente que não está tomando vacina mais, porque tem medo. Muita gente no Brasil não tomou vacina e não quis tomar, né? E você vê aí a polio. A gente vai ter que sair para avisar a mãe que ela precisa, porque a polio não tem cura. Só isso, a polio não tem cura. Se voltar, as crianças, entendeu? Então, a gente tem que falar, tem que divulgar. Só que a gente tem a sorte de ter você que dá todas as informações para a gente. Então, eu quero aqui agradecer, tá? E eu vou espalhar o máximo que eu posso nos meus grupos sociais, espalhar, tá? Agradeço a sua presença e a gente se concentrar no dia 20, na polio, que é uma pandemia que não tem cura. Se voltar, ela não sara, tá? Isso é importante a gente se concentrar nesse momento, tá bom? Boa noite a todos, companheiros. É um prazer estar com vocês, tá? E vamos aí para o dia 20. Um abraço, Léo. Obrigado. Valeu, Zé Roberto. Obrigado. Olha, em relação a essa questão da polio, a gente sabe, a meta, tá? Isso é a meta da Organização Mundial da Saúde, é que a gente tenha 95% das crianças vacinadas, tá? Só que a gente não alcança isso há quase 10 anos, tá? E aí, falar assim, não dá para a gente dizer que a culpa é da pandemia. Lógico, na pandemia a gente teve uma série de fatores aí, tem questões de desinformação, de fake news, de política, de uma série de coisas que a gente teve na pandemia. Só que a pandemia ela só piorou, potencializou o problema no caso da polio, que já vem em queda há muito tempo, tá? A gente alcançou, estava nos 95, 96, caiu para os 80, 70, e no último ano, em 2021, a cobertura no Brasil foi de 69,9%. Tá? E se a gente for pegar, tá? Eu vou mais além com você na informação. Tá? Isso foi uma coisa que andei pesquisando até por algumas coisas que hoje eu estou trabalhando junto com o pessoal da coordenação nacional da polio. Nós temos regiões no Brasil, tá? Que não batem 20%, 30%.
Nós temos cidades que estão nessa situação. Tá? Então, é assim, existe, como eu disse, é falta de informação. Vejo que o sucesso das campanhas de vacinação pode ser uma causa do problema de hoje, tá? Porque vacinou no passado, hoje os pais mais novos não veem caso de pólio. Então é aquela coisa, vem a falsa sensação de que está livre. Para que eu vou vacinar meu filho se não tem mais caso? E aí vem uma série de coisas. Temos um problema em relação à vigilância no país. Tá? Então, existe uma série de coisas. E se alguém me pergunta, isso eu já falei, até teve uma conversa no grupo de WhatsApp do clube, e eu falo, outra coisa que eu vou falar para vocês, tem companheiros de vários clubes. Minha sugestão, tá? Quer trazer crianças, seja para o dia 20 ou para a vacinação, fazer um trabalho junto às escolas. Tá? Tentar trazer os pais e as crianças, talvez através da escola. Por quê? Se a gente for esperar que vai ter só pela informação, a gente sabe, né? Parece um cabo de guerra. Enquanto um puxa para um lado, tem um grupo puxando para o outro. E tem a coisa que pega muito nas comunidades, é que eu vejo aqui perto de casa, a grande maioria de mães é de 12 a 13 anos. Tá? Então, se a gente não fizer um esforço de chegar a essa informação, de mostrar que a maioria das vezes nem a mãe tem informação. Tá? Então, eu acho que nós estamos correndo risco. Daqui para frente, nós estamos correndo o risco de voltar. Tá? Não, o Brasil tem um risco muito alto. Meu líder tem um risco muito alto. Então, a gente tem que fazer o trabalho, todo mundo se focar no rota para a gente tentar alcançar o máximo possível desse pessoal. Né? Escola pública, posto de saúde, ser divulgar em rádio, quem puder divulgar em rádio, estádio de futebol, colocar faixa. Dia 20 é sábado ou domingo? Sábado. Então, é sábado. Ver o jogo do futebol do sábado, fazer o máximo possível. E Santos e São Paulo. Então, aqui no Morumbi? Acho que é no Morumbi. Tem que ser antes do sábado, não é, Marcos? Mas aí que tá, Helena e Zé Roberto. Nós temos o dia D, que é o sábado. É o sábado. Tá? Que aí é o dia, é o momento que os postos ficam abertos o dia inteiro. Só que a campanha, ela começou ontem e vai até o dia 9 de setembro. Tá? Então, o que pode acontecer? Os clubes podem, talvez, fazer algum trabalho envolvendo, às vezes, algum posto de vacinação próximo a uma escola. Tá? Nós temos uma companheira nossa, Maria Cecília, não sei se ela ainda está aqui, que foi aquela até que perguntou se poderia mostrar para os professores. Ela é diretora de escola e tem unidades de saúde próximos à escola. Tá? Vou até dar um exemplo para vocês. Isso nós fizemos em 2000 e... Peraí, Cláudio e Maria, me ajudam nessa. Essa vocês dois acho que vão lembrar. Foi em 18 ou 19 que nós fizemos aquele trabalho das pulseirinhas. 19 e 20, Léo. Foi 19 e 20? Foi. Sim, obrigado, porque eu já estava confundindo os anos. Em 19 e 20, o que nós fizemos? Isso era um negócio que não sai caro, tá? Sabe essas pulseirinhas que o pessoal usa para entrar em festa, em balada, às vezes até em hotel, o pessoal coloca aquelas pulseirinhas no braço, tá? Fazer uma pulseirinha daquelas, dizendo assim, com um lembrete para os pais. Ou então, que é outra coisa que o pessoal adora, a gente sabe, dizer que quem comparecer naquela determinada unidade, naquele dia, que aí pode ser colocado no dia D, vai ganhar um brinde, vai ganhar um presente. Sei lá. Lógico que não é o ideal a gente conquistar através
comprando as pessoas. Não, óbvio que não. Mas a gente tem que atirar de todos os lados para conseguir aumentar a cobertura vacinal. Verdade. Tá? Se a gente ficar parado, tá? E é o que eu falo, eu acho que uma coisa que hoje, isso eu falo, eu acho que é de todos os clubes, tá? De praticamente todos os distritos. Eu não vou dizer que é um ou outro, tá? Isso já falei até para os coordenadores regionais de imagem pública. Eu acho que os clubes têm que ser mais incentivados a usar as suas redes sociais, tá? Com divulgação de informações, tá? Não só de, nós fizemos a noite da pizza, a noite, acho que nós estamos aqui entre rotarianos e rotaractianos, eu posso falar, tá? Não adianta a gente querer ficar fazendo só divulgação das noites festivas, tá? Tem que mostrar que o rotariano trabalha e fazer divulgação, tá? Procurar fontes confiáveis de informação, tá? Existem sites na internet que são confiáveis? Sim. Tem dúvida? Pergunta para pessoas que confiam. Mas isso que está faltando, os clubes usarem mais o poder das redes sociais. Isso vale para a Rotary, um pouco menos para a Rotaract. Rotaract usa um pouquinho mais. E tenho certeza que quanto mais se trabalhar nas redes sociais, mais a informação vai ser disseminada. Obrigado, Léo. Léo, obrigado de novo assim, pela tua disposição para fazer essa palestra. Acho que todo mundo gostou muito dos teus ensinamentos, das informações que você passou, né? Foi, mais uma vez, a gente sempre tem as conversas com você, são super legais, então, obrigado novamente. E agora passo a palavra aqui para o nosso presidente Bruno. Bruno, faça suas considerações finais aí. A palavra é sempre só de agradecimento, né? A gente poder ter acesso ao especialista da área. Obrigado pelo Rotary Clube de Votuporanga, que compareceu aqui. São várias horas aí de evento do Rotário, né? Desde as 6 horas da tarde, o pessoal se dedicando aqui ao Rotary, primeiro lá na Câmara Municipal, agora aqui o nosso companheiro. Quero agradecer a ideia do nosso governador Zé Luiz, a ideia do presidente do Rotary Clube de São Paulo, e eu já pedi o e-mail do presidente Vinícius para poder compartilhar a palestra gravada. O técnico Édipo já deve subir para o Drive, aí eu compartilho com o presidente, que uma companheira nossa pediu a palestra para levar, né, para algum lugar. O mais rápido possível aqui a gente vai compartilhar. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, que a gente possa fazer mais eventos assim, até com outros clubes. Declaro encerrada essa primeira, tomara que de muitas reuniões conjuntas com o Rotary Clube São Paulo Aeroporto. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Léo, depois eu vou pedir para você mandar esse material para divulgar aqui nas nossas redes sociais, tá? Tá bom. Eu vou te mandar uma mensagem.